Imagina o seguinte, você finalmente conseguiu aquele aumento pelo qual você tanto lutou e nos primeiros dias vem aquela euforia, isso é enorme, você conta para toda a família, sai para comemorar, compra até coisas que você nem recebeu ainda o salário. Você se sente ali meio que imbatível, motivado, cheio de energia. Mas 3 meses se passam e aquela felicidade já não pulsa mais com tanta força como pulsava antes. O mesmo acontece no outro extremo. Você perde o emprego, você pode sentir aquela dor da perda de alguma pessoa muito próxima, o medo, a insegurança, a tristeza acabam tomando conta de você. Mas passadas algumas semanas, a mesma coisa acontece, né? A dor ela começa a diminuir, você encontra ali um novo foco, você cria novos planos e quando você percebe, você já não sofre tanto quanto você estava sofrendo antes. E isso não é coincidência. O seu cérebro naturalmente faz você se acostumar tanto com as vitórias quanto com as derrotas. Então se prepara para enxergar como as suas emoções podem trazer aí um ângulo novo para a sua vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir os melhores hábitos para transformar a vida delas, tendo ali mais foco, mais produtividade. Se você for novo por aqui, já assina o canal para você poder receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e trazer aquela energia que talvez seja exatamente o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E você provavelmente não conhece, mas existe um termo que rege grande parte da nossa experiência emocional, vamos dizer assim, a adaptação hedônica. Em palavras mais simples, ela representa a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro de se acostumar rapidamente tanto com prazer quanto com a dor. Assim como uma roda gira ali sem parar, esse mecanismo nosso, o mecanismo cerebral, ele faz com que a gente volte mais cedo ou mais tarde para um equilíbrio emocional, aquele ponto de equilíbrio onde a gente não está nem sofrendo e nem super entusiasmado. Então imagina um termostato interno, não importa se o ambiente esquenta ou se ele esfria, depois de um tempo ele se ajusta, a temperatura vai chegar ali a um equilíbrio, e volta ao seu padrão. É exatamente isso que o seu cérebro faz com as suas emoções. Ah, mas comigo é diferente. Você pode até estar pensando isso, mas na verdade não é diferente. Estudos clássicos, como o do psicólogo americano Philip Brickman, mostram aí que as pessoas, tanto aquelas que sofreram acidentes ou aquelas que ganharam na loteria, com o tempo, depois de algumas semanas, elas voltam aos níveis de felicidade que elas tinham antes desses eventos. Esse achado, essa pesquisa, tornou-se um marco muito importante na parte de entendimento de como funciona o nosso bem-estar emocional e como ele tende a retomar ali a um patamar estável. Décadas depois, pesquisadores da Universidade de Michigan e Illinois confirmaram que mudanças importantes na nossa vida, como casamento, nascimento dos filhos, separação ou luto, também seguem esse mesmo padrão. Há ali um pico inicial da emoção, mas que com o tempo o nível vai se tornando um ponto de equilíbrio. Esses estudos eles apontam que, em média, esse impacto emocional de eventos marcantes, vamos dizer assim, sejam eles positivos ou negativos, eles tendem a se dissipar em um intervalo mais ou menos de 3 a 6 meses. E aqui entra o ponto mais curioso. Essa insensibilidade é um mecanismo de proteção e de sobrevivência. Sem ela, a gente viveria em um estado constante de euforia extrema ou sofrimento extremo, o que seria insustentável para o ser humano. Para entender melhor, vamos traduzir a ciência de forma mais acessível, mais leve, inclusive. Vamos trazer aqui. O que acontece quando você ganha um aumento? Quando você alcança algo que é desejado, o seu cérebro ele libera uma série de neurotransmissores ligados ao prazer, como a dopamina, a serotonina, a gente já falou sobre eles em episódios anteriores. E você se sente ali recompensado, feliz e bastante confiante. Mas o cérebro ele tem um truque curioso. Ele não quer que você fique preso a um estado específico. Pouco a pouco, ele vai reduzindo a produção desses neurotransmissores, desses neurohormônios, para que você volte ao seu estado de padrão emocional, vamos dizer assim. Esse processo é inconsciente e inevitável. Funciona como uma espécie de tolerância emocional. Quanto mais você tem de alguma coisa, menos efeito essa coisa gera para você. Por isso que a felicidade que você sente quando você compra algo novo ou quando você conquista uma meta não se mantém no mesmo nível por muito tempo. No lado oposto, o mesmo acontece com as emoções negativas.
perder um emprego, romper um relacionamento importante para você, enfrentar uma crise financeira, isso tudo gera ali um pico de estresse, de tristeza, de ansiedade, e o seu corpo libera ali cortisol, libera adrenalina, aquele hormônio, né, do estresse, e que faz com que você fique mais atento, e o seu humor, obviamente, ele despenca, né? Mas ao longo das semanas e meses seguintes, o seu cérebro começa a se reorganizar, o cortisol vai diminuindo e as outras áreas responsáveis pelo equilíbrio emocional, como por exemplo o córtex pré-frontal, elas entram em ação e você vai chegando no estado padrão que você estava antes. Você encontra saídas, cria novos objetivos e a dor que parecia uma coisa eterna e insustentável vai se diluindo ao longo do tempo, né? E para ilustrar melhor, eu vou compartilhar com você uma história verídica que virou até um estudo no caso da psicologia, né? Por volta lá dos anos 70, anos 80, alguns pesquisadores entrevistavam dois grupos, né, de pessoas. Pessoas que ganharam na loteria, né, grandes prêmios ali, e outras que eram vítimas de acidentes graves e acabaram ficando, por exemplo, paraplégicas, né? Poucos meses após o evento, tanto os ganhadores da loteria quanto os acidentados, eles tinham níveis de felicidade muito semelhantes. Os que haviam ganhado milhões se acostumaram com a nova realidade, já não eram tão felizes quanto no início. Por outro lado, muitos dos que perderam ali a capacidade de andar tinham encontrado novas formas de sentir prazer, de sentir satisfação. Isso não quer dizer que torna menos importante um cenário ou outro, mas que esse nível de felicidade acaba se equalizando. E esse estudo ele foi um marco para a gente compreender essa questão da adaptação hedônica e como isso deixa um alerta claro, né? Nenhuma emoção dura para sempre. Agora talvez você esteja se perguntando, se tudo passa, qual é o sentido de correr atrás dos meus sonhos ou de me preocupar com tanta meta, com tanta adversidade? Essa é uma pergunta muito boa, né? E a resposta não está em evitar a busca por uma conquista ou ignorar uma dificuldade, mas em mudar a forma como você se relaciona com elas. O problema não é fazer você sentir felicidade ou sentir tristeza. Isso é humano, isso é necessário, inclusive. O ponto é não se prender à ilusão de que essas emoções vão definir o seu estado para sempre, que vai ser sempre tudo muito bom ou tudo muito ruim, né? Muitas vezes a gente passa a vida esperando aquele grande próximo momento. Quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, aquela casa eu vou ser feliz, aquela viagem, se eu conseguir aquele emprego dos meus sonhos, os meus problemas acabaram. E depois que eu resolver tudo isso, aí sim a minha vida vai mudar. Mas a gente sabe que a verdade não é bem assim, né? O seu cérebro ele vai continuar girando essa roda de adaptação e no fim o que mais importa não é o ponto de chegada, onde você está andando em direção, mas a forma como você transita entre esses ciclos de alegria e de dor, né? Imagina a sua vida como se ela fosse, por exemplo, uma montanha-russa. As grandes conquistas e perdas, elas são aqueles momentos de loop e descida vertiginosa, né? Onde eles são emocionantes, mas eles não são sustentáveis ao longo prazo, né? Imagina, nenhum corpo do ser humano ia aguentar viver ali naquele looping eterno. Nem o nosso cérebro aguenta. Por isso, o segredo ele está na parte dos trilhos planos, né? Naqueles momentos onde vem a calmaria, onde as curvas não são tão radicais. Ali é onde a verdadeira felicidade é mais perene, é mais duradoura, né? A ciência, ela chama isso de prazer basal ou satisfação sustentada. Enquanto a felicidade hedônica ela é baseada naquele prazer imediato, o prazer basal ele está ligado a estados, vamos dizer assim, mais profundos, como, por exemplo, estados de gratidão, estados de busca ou de entendimento de um propósito comum ou de um propósito maior, conexões humanas, consciência plena, né? Quando a gente fala aí de mindfulness, né? Ter a consciência do seu momento presente. Esses estados eles ativam as áreas cerebrais diferentes, como por exemplo o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, que são regiões associadas à parte de resiliência, de empatia, de autocontrole emocional. Bruno, beleza, ok, já entendi que os picos não se sustentam, a felicidade não é duradoura e nem a dor, né? Mas como ativar esse estado basal no cérebro e tornar as emoções mais sustentáveis, né? Principalmente as emoções positivas? A resposta está em hábitos simples que levam a gente a esses estados mais profundos, né? E para a gente colocar isso em prática, eu vou te apresentar aqui 3 técnicas comprovadas pela neurociência que vão te ajudar a cultivar esse estado de bem-estar estável, bem-estar perene, né? A primeira é a prática da gratidão. Não é aquela conversa fiada, nem positividade tóxica, nem frase de efeito, né?
Os estudos eles mostram que as pessoas que dedicam ali alguns minutos do dia para refletir sobre como o dia foi positivo, elas experimentam sim um benefício real, uma sensação de bem-estar. Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que praticar essa gratidão regularmente, ou seja, todos os dias, aumenta em até 26% os níveis de felicidade percebida. Então é para você aplicar. Chega ali no final do seu dia, anota 3 momentos pelo qual você pode ser grato daquele dia, detalha como é que você se sentiu nesses momentos, respira fundo e relembra a sensação que você teve por pelo menos ali 30 segundos. Isso vai te ajudar bastante. Por mais que esse ritual seja simples, ele ajuda o seu cérebro a reprogramar, a focar mais na satisfação e na felicidade. O segundo ponto é o mindfulness, né? A nossa arte de estar no momento presente. Mindfulness é essa capacidade da atenção plena ao momento atual, né? Sem julgamento, sem distrações. E, óbvio, existem pesquisas que comprovam que a prática regular do mindfulness altera fisiologicamente a nossa estrutura cerebral, aumentando inclusive a densidade de áreas relacionadas ao equilíbrio emocional. Então, escolha, por exemplo, uma atividade do seu dia a dia, como, por exemplo, tomar café, caminhar. Tem pessoas que gostam até de fazer isso durante o banho, né? Ou após a atividade física. Eu gosto de fazer depois dos exercícios físicos, né? E durante essa atividade, se concentre exclusivamente no que está acontecendo. São sons, são aromas, são texturas, se você estiver tocando em alguma coisa, são movimentos. Quando você perceber que a sua mente está divagando, está distraindo, e isso vai acontecer, só traz ela de volta ali, sem problema, sem se julgar por conta disso. É natural isso acontecer. E com o tempo, seu cérebro vai aprender a saborear melhor ali aquele momento presente e com mais intensidade, né? E a terceira é microconexões humanas. Nós somos seres sociáveis, né? Seres sociais. A gente gosta de conexão humana e conexões que são significativas. Elas têm o poder de transformar o nosso cérebro. Estudos revelam que até pequenas interações positivas, como, por exemplo, um sorriso quando você está caminhando na rua, um gesto de gentileza para alguém que está precisando, ele libera ocitocina, o chamado hormônio do vínculo, né? O hormônio do amor. Nós, brasileiros, somos muito bons nisso. A gente dá um bom dia para alguém na feira e 10 minutos depois a gente já está ali contando os nossos maiores segredos de vida, né? Por isso, estabeleça uma meta diária de pelo menos 3 interações positivas, por menor que elas sejam, um elogio sincero, um agradecimento, um abraço mais demorado em alguma pessoa que você goste, uma conversa leve no final do dia. Reflita sobre isso, reflita sobre as microinterações e como elas afetaram o seu estado emocional. E você vai perceber que com o tempo seu cérebro vai passar a buscar essas conexões de forma mais natural, não muito forçada, né? Criando ali um ciclo virtuoso de bem-estar. E deixa eu te contar uma pequena história que ilustra bem a filosofia desses pequenos hábitos que a gente falou aqui, né? Certa vez um jardineiro ele foi perguntado como é que ele conseguia manter ali o jardim dele sempre tão bonito, as flores vivas, coloridas, enquanto os vizinhos acabavam enfrentando ali muita dificuldade de manter as flores bonitas e vivas durante muito tempo. E ele olhou e respondeu com um sorriso e com uma resposta muito simples. Meus vizinhos querem flores muito bonitas no dia seguinte do plantio. Eu, pelo contrário, eu converso com as minhas plantas todos os dias, eu rego, eu podo, eu espero que elas sintam prazer e eu cultivo isso com prazer. Eu cultivo o hábito e com o tempo as flores vão ficando bonitas. Essa metáfora, ela traduz exatamente o que a neurociência mostra. A verdadeira felicidade, ela não está nos grandes atos, nas grandes conquistas, mas na arte de cultivar todos os dias pequenas sementes do bem-estar que vão te fazer chegar aonde você quer em termos de plenitude, né? Mas por que essas práticas simples como meditar, praticar de gratidão, fazer mindfulness e se conectar, mesmo que rapidamente com outras pessoas, ajudam a gente nesses momentos para manter a felicidade, a sensação de alegria de forma mais perene? Simples, porque elas ativam mecanismos cerebrais diferentes daqueles que reagem ao prazer imediato, né? Enquanto ali a dopamina dos picos emocionais ela é volátil, esses hábitos eles estimulam a liberação da serotonina, da ocitocina, da endorfina, que são neurotransmissores, neurohormônios, que vão proporcionar um estado mais estável de felicidade e de relaxamento. Além disso, essas práticas elas fortalecem as conexões neurais associadas à autorregulação, à resiliência, ao foco no momento presente, características que sustentam ali a satisfação pensando ali no longo prazo, né? É como treinar um músculo emocional que, com o tempo, mantém o seu bem-estar, mesmo que nos momentos mais desafiadores da vida, né?
Ah, Bruno, beleza, falamos aqui sobre felicidade, o que a gente está buscando, que seja mais sustentável, que seja mais perene, mas e a dor? O que a gente pode fazer em relação ao outro lado da moeda? A dor, ela tem um jeito curioso de mentir pra gente, né? No auge do sofrimento, parece que tudo é definitivo. O coração aperta, você fica travado, aquela sensação de que não dá mais para fazer nada, que nada mais faz sentido. Quem já perdeu alguém, ou foi rejeitado, ou fracassou em algo que era importante, sentiu esse chão ali sumir de uma hora para outra, né? Sabe mais ou menos como é que é. Mas essa dor, ela não é tão poderosa quanto ela parece, né? E isso não é uma tentativa, obviamente, de diminuir o que você sente, muito pelo contrário, é uma forma de te lembrar que o cérebro, da mesma forma que se adapta às conquistas, também é programado para se recuperar dessas quedas, dessas dores, desses momentos que são mais doloridos para a gente, né? E entender isso muda tudo. Quando você passa por uma perda ou por uma frustração, o seu cérebro ele entra num estado de alerta. Ele libera substâncias, como eu falei, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que são substâncias ligadas ao estresse, à sobrevivência, ao estado de alerta, né? A sua mente fica hiperfocada no problema, revivendo as cenas, buscando sentido para entender, prever o que pode acontecer no futuro, ou buscando uma justificativa para entender o que aconteceu, né? A gente fica se perguntando o tempo todo, por que isso, por que comigo? E você acaba perdendo ali o sono, perde o apetite, perde a paciência, mas o seu cérebro ele não é uma estrutura fixa. Ele se reorganiza o tempo todo com base na sua atenção, nas suas ações e principalmente nos seus pensamentos. E estudos mostram que com o tempo a prática dessas estratégias emocionais saudáveis, as regiões ligadas ao sofrimento emocional, como a amígdala ou o hipocampo, elas acabam reduzindo ali a atividade. E áreas associadas ao raciocínio, a parte mais lógica, como o córtex, principalmente o córtex pré-frontal, elas assumem mais controle. E o que isso significa na prática? Você começa a sentir a dor com outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais leve. Não é que a dor suma, ela só se reposiciona, ela perde força, ela passa a ter um sentido, né? Você não precisa esperar o tempo passar para começar a se sentir melhor. Também existem algumas ações que a gente vai falar aqui que são simples, baseadas obviamente na ciência, que ajudam a acelerar esse processo de recuperação emocional. E a primeira delas é dar nome ao que você sente, né? Muitas pessoas fazem ali o livro das emoções, né? E isso pode parecer meio óbvio, mas para a maioria das pessoas não é, e a maioria das pessoas não faz isso, né? Dizer, eu tô mal, isso não é suficiente. O seu cérebro precisa de precisão, né? Precisa de precisão, foi ótimo, mas ele precisa de detalhamento para que ele possa processar essas emoções. Eu tô com raiva, eu tô com vergonha, eu tô com medo, eu tô com culpa. Dar nome a essa emoção ativa o córtex pré-frontal e reduz a intensidade da resposta emocional do nosso cérebro. É como se você criasse ali um contorno para aquela dor, evitando que ela se espalhe por toda a parte do seu organismo, né? Metaforicamente falando. Então pega um papel, escreve ali, sem filtro, sem julgamento, o que você está sentindo, depois tenta nomear essas emoções com clareza. Só esse simples ato de dar nome já vai te trazer um grande alívio, né? A segunda coisa que você pode fazer é aceitar sem resistência. Isso não significa se conformar, né? Mas parar de lutar contra o que já aconteceu, contra o seu passado, né? Resistir à dor. Isso não podia ter acontecido, isso é injusto. Essa frase é ótima, né? Não é justo. Só vai aumentar o seu sofrimento. Aceita esse cenário que você vai reconhecer que algo doeu sem precisar apagar ou sem precisar justificar. A aceitação reduz o conflito interno e permite que a cura desse cenário passe a acontecer. É o famoso, doeu, mas passou. Beleza, agora eu entendi o porquê que isso aconteceu. Use frases como, por exemplo, eu não gosto disso, eu não estou satisfeito, eu não achei justo, mas eu posso lidar com isso nesse momento. Essa mudança na forma desse diálogo interno vai diminuir a sensação de impotência que você tem. E a terceira atividade é encontrar propósito nessa dor, né? Essa talvez seja mais difícil, mas também é mais importante. Transformar dor em aprendizado. E isso não apaga, obviamente, o sofrimento, como eu falei, mas dá um novo significado para ele. É quando a perda vira ali um ponto de inflexão, né? Um ponto de virada, a rejeição vira ali um redirecionamento, a queda vira uma base para o seu próximo impulso, né? A psicologia ela tem um nome para isso, ela chama isso de crescimento pós-traumático, que é a capacidade das pessoas se tornarem mais fortes
mais conscientes depois de eventos que foram difíceis, né? A tal da resiliência, né? Então se pergunte, o que eu aprendi sobre mim nesse processo que foi dolorido? O que esse momento está tentando me mostrar? E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que eu já trouxe até um episódio sobre ele foi preso num campo de concentração nazista, onde ele acabou perdendo a família, os amigos e quase perdeu a própria vida. E em meio a esse cenário brutal, vamos dizer assim, o mais brutal possível se a gente pensar em termos de vivência, ele acabou desenvolvendo uma das ideias mais poderosas da psicologia moderna. Quando a gente não pode mais mudar uma situação, a gente é desafiado a mudar nós mesmos e como nós vemos essa situação. E ele percebeu que os prisioneiros ali, que conseguiam encontrar algum sentido, mesmo que no sofrimento, eles eram mais fortes, eles tinham mais chances de resistir emocionalmente ao que estava acontecendo. Essa experiência, inclusive, deu origem a um livro chamado Em Busca do Sentido, se eu não me engano, que foi um dos maiores livros clássicos falando sobre essa questão da superação da dor, né? E ele não romantiza o sofrimento. Ele mostra que, mesmo com a dor, e mesmo que ela seja inevitável, o desespero, sim, ele é opcional. Se existe uma verdade que a ciência, a vida e a dor acabam nos ensinando, é que absolutamente tudo passa. As alegrias mais intensas, os lutos mais profundos, os picos de motivação e os abismos de desesperança, tudo isso passa, tudo isso tem um prazo de validade que está dentro de nós mesmos, né? Mas se tudo que você sente um dia se dissolve, o que realmente permanece? A resposta está menos nos momentos que vive e mais na forma como você vive e atravessa esses momentos. Está na maneira como você escolhe responder, mesmo quando tudo dentro de você pede para você recuar, silenciar ou até mesmo fugir, né? E está na coragem de você parar de correr atrás de momentos extraordinários e começar a cultivar uma vida que faça sentido todos os dias. E se tudo isso mexeu com alguma coisa dentro de você, compartilhe esse conteúdo com alguém que esteja precisando dessa conversa sincera, mas que ainda eventualmente não teve coragem de iniciar, né? Compartilhar não é sobre engajamento, sobre redes sociais, é sobre responsabilidade emocional, é como nós podemos contribuir com as outras pessoas. É sobre parar de fingir que todo mundo está bem e começar a criar conversas e relações com o que realmente importa, né? E se você quiser continuar essa jornada de forma mais profunda, com ferramentas práticas, provocações semanais e hábitos que sustentam as mudanças de verdade, fica aqui o convite para você se juntar ao nosso canal. É gratuito, é contínuo, tem toda semana, e se você está cansado de sobreviver aí no modo automático, vai te ajudar bastante. E se quiser dar o próximo passo e sair da teoria e treinar sua mente e equilibrar a razão com a emoção, entra no programa Fora de Série, que é um treinamento dividido aí em 3 pilares. O pilar de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como é que seu cérebro funciona, quais são as estruturas cerebrais, como é que você se comporta e por que determinados comportamentos precisam ser ajustados. Tem o segundo pilar, que é o da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento, como construir e manter bons hábitos e como se livrar das armadilhas que vão acontecer no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, síndrome do impostor, síndrome do super-herói e muitas outras. E, por fim, a gente vai entrar na aplicação mais prática, né, que vai te permitir planejar, executar, monitorar suas ações com técnicas e ferramentas que vão ser ali uma bússola para o seu dia a dia durante todo esse percurso, né? E eu vou ser o seu guia também, né? Eu vou estar ali quase como se fosse um processo de coaching, de mentoria, né? Sempre ajudando, sempre contribuindo com novos conteúdos, com lives, quando for necessário e, obviamente, no contato diário, né? Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Caso as inscrições não estejam abertas no momento que você encontrar o link, vai ter ali um link para a lista de espera, onde você vai entrar e assim que uma nova turma abrir, você vai ser notificado para poder participar. Então, espero vocês semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.